Hoje eu quero compartilhar sobre um tema que envolve tudo aquilo que nós temos falado nesses últimos dias após o lançamento do projeto Chamados para Fora. Fala assim, chamados para fora. Você está com sua dupla aí ou trio pertinho de você? Tá aí, tá, galera que tá aí? Tá aí? Que tá lançando as redes? Quem tá aí? Toca na mão dele assim e fala assim, aê, meu irmão. Aê, glória a Deus. Estou vendo envolvimento aí. Aleluia. Irmãos, eu quero falar algo para vocês a respeito até mesmo desse versículo, desses versículos que o pastor Igor citou aqui antes no momento da oração, falando a respeito da mulher samaritana, de uma experiência que ela teve. Mas eu quero falar não voltado para aquilo que ela recebeu, mas por aqueles que estavam próximos de Jesus e não perceberam algumas coisas. Então, quando nós ouvimos sobre a mulher samaritana, é uma história bonita, não é, irmãos? Quantos aqui assistiram The Chosen, aquele exato episódio onde Jesus para ali e começa a trocar ideia com ela? Que poder, é lindo, né, irmãos? Depois que ela tem aquela experiência, ela sai para a cidade de Samaria e começa, fala, meu Deus do céu, eu encontrei a ele, aquele negócio é muito bonito, isso é muito poderoso. E você vai perceber que Jesus ali conversando com ela, e ele fala, vai lá, chama o seu marido, mas eu não tenho marido. Você já teve 5, agora o que você está não é seu marido. Mas ele está querendo dizer o quê? Eu sou o 7º, vou aparecer na sua vida. A Bíblia cita que cada número tem um significado, e o número 7 é um número completo. Fala assim, completo. Jesus foi o 7º homem que entrou na vida dela e completou tudo o que ela precisava. E eu vou declarar sobre a sua vida hoje, Jesus vai te transformar, vai tocar na sua vida nessa noite. Você vai sair daqui impactado assim como essa mulher samaritana. Aleluia! Quantos recebe disso em nome de Jesus? Na nossa vida nós temos altos e baixos. Isso é verdade ou não é, irmãos? Você passa por dificuldades. Ninguém está aqui para falar, você é um super-homem, você não passa por dificuldade. Você passa por dificuldade. E às vezes vão ter dias que você vai se encontrar meio assim, Eu não estou falando que você é aquela pessoa que vai ficar todo dia, a cada semana pensando em desistir, ou congregar, ou na outra semana você quer liderar, na outra você quer desistir de novo, quer pecar. Não é isso que eu estou falando. Tudo bem que existem pessoas que vivem dessa forma também. Mas Deus não te chamou para viver dessa forma, amém, irmãos? Mas às vezes você vive um pouco passivo. Você vive meio aquém do mover de Deus. Então passa o jejum de 21 dias, e aí você não recebeu tudo que era para receber. Foram 21 dias de jejum, você jejuou apenas 3. Está entendendo? Às vezes você passou por aquele tempo, era para ter experimentado de coisas do Senhor e acabou não desfrutando. Isso são detalhes nas nossas vidas que nós passamos desapercebidos e são perigosíssimos. E como eu falei aqui na introdução dessa palavra, que eu vou falar a respeito de como os discípulos se portaram nessa situação que aconteceu de Jesus e a mulher samaritana. Irmãos, eles vacilaram em todo momento desse período aqui. Nesse contexto bíblico aqui, os discípulos ficaram se moscando. Para falar a palavra mais de hoje, mais atual, ficaram moscando. Mas como isso, pastor? Eu vou citar aqui alguns 5 princípios para que você não perca na sua vida e você tenha entendimento que os discípulos acabaram perdendo naquele tempo. Eram discípulos de Jesus? Eram filhos amados? Eram filhos amados. Foram chamados por Deus? Foram. Mas é aquele que foi chamado por Deus, está frequentando a célula, está participando do culto, participa de Holy Fest, de imersão, de encontro com Deus, mas tem algumas coisas acontecendo ou não acontecendo. E eu quero te falar, Jesus, ele fez uma obra que foi concluída. Quando nós dizemos que a obra do Calvário já está concluída, já está consumado, acabou, amém, irmãos? Quantos creem na obra do Calvário? O Senhor concluiu, fez tudo, encerrou aquilo por nós. E o que eu e você fizemos por isso? Nada. Isso é obra de Cristo, a obra do Calvário está concluída. Mas existe uma obra que está em andamento. Algo foi concluído, mas tem a obra em andamento. Se você vai perceber na vida dos homens de Deus, você vai perceber na vida dos seus líderes, obreiros, pastores, você vai perceber que eles estão sendo participantes dessa obra que está dando continuidade. E que obra que é essa? É a expansão do reino. Essa obra que faz nos ser chamados para fora, para pregar o evangelho do reino, que é esse evangelho da graça, que é o mesmo evangelho. O Senhor nos chamou para isso. Então são pessoas que estão vivendo essa obra em andamento, edificando a obra do Senhor, o corpo de Cristo. Então quando tem oração, quando tem um curso, quando tem um seminário VIP, tem algo acontecendo, tudo isso faz parte de uma edificação da igreja de vencedores. Quantos são vencedores aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. E eu quero falar algo para você.
O Senhor te chamou para você ser olhos dele aonde você estiver, ser mãos do Senhor aonde você estiver, ser os pés do Senhor aonde você estiver. Então, onde você passar, algo vai acontecer naquele lugar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E eu quero falar a respeito, lá no capítulo 4 de João, falar a respeito dessa história. Não vou ler esse contexto todo, vocês conhecem muito bem, mas depois você pode ler lá na sua casa. Então, o que aconteceu com os discípulos naquele cenário, naquele contexto? Primeiro, eles perderam a noção do propósito. E eu estou aqui para te alertar, não perca a noção do propósito. Quando você vê um pastor sendo ordenado aqui, ele entendeu, alguém que era um obreiro se tornou um pastor, ou outros que vieram antes, eles entenderam, irmãos, teve os seus altos e baixos, mas eles não puderam perder o quê? A noção do propósito. Deus nos chamou, terão seus dias difíceis, terão seus dias difíceis, mas existe uma vocação. Nós não estamos falando aqui de uma profissão. A profissão, às vezes tem pessoas que vão trocar sua profissão no meio do caminho. Se você for ver as estatísticas das faculdades que fizeram aí, que as pessoas mais são arrependidas, dentro delas está envolvido jornalismo, socialismo, está envolvido muitas outras dessas, as 5 mais assim. Por quê? Perdeu, acabou. Daqui a pouco vai ter mais de 10 cursos aí que vão ser encerrados da grade das faculdades. Mas por que as pessoas vão trocando, vai andando a vida. Mas no chamado de Deus é diferente, o chamado não é a profissão. Não é apenas uma convocação, não. Você, irmãos, foi convocado de uma forma mais poderosa. É um chamado ardendo dentro do seu coração. Ah, mas eu tenho dificuldade. Não importa, você não pode perder a noção do propósito. Um dia Jeremias estava lá, eu não sei falar. Mas no final do livro de Jeremias, ele estava falando: tem um fogo queimando em meu peito e não me dá descanso. Eu quero declarar que vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. E se Deus te chamou para ser missionário, empreendedor, pastor, você não pode perder a noção do propósito. E qual que era a noção do propósito? Presta muita atenção no que diz em João 4, 31, 34. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Olha isso. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ai, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Presta atenção. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que comprar, com o que fazer, Jesus estava querendo dizer para ele: não, na obra de Deus eu sou alimentado. Quando eu prego, quando eu expulso o demônio, quando eu liberto pessoas, quando algo está acontecendo, eu estou sendo alimentado. Eu estou querendo falar algo para você aqui. Todos os obreiros, discipuladores, líderes, todos nós estamos sujeitos a dias difíceis, estamos. Mas quando nós temos a noção do propósito, nós nunca vamos nos perder. E aí o que vai acontecer? Enquanto você lidera a célula, cuida de pessoas, lança as redes, é chamado para fora, é perseguido na sua escola, participa de célula, vai para o encontro, prega em encontro, faz muita coisa, você sempre será suprido no Senhor, você sempre será alimentado. Por isso, meu irmão, quando você perceber que você está cansado, quando você perceber que você está com dificuldade, ai, está pesado, ai, que fadiga, ai, que luta, não vai, está comendo da comida errada, está fazendo, está achando que já perdeu a noção. E o Senhor te chama hoje, assim como Ele falou para os discípulos: ei, essa não é a minha comida, não estou preocupado com isso. É o seguinte, eu estou fazendo a obra do Senhor, isso é minha comida, esse é meu tipo de alimento. Estou falando aqui para você ficar com jejum constante aí na sua vida? Não estou falando para você ficar 60, 80, mas se quiser fazer um seu jejum, faça mesmo. Mas eu quero te dizer uma outra coisa: não adianta estar envolvido em algo e não ter a noção do propósito. Se não ter a noção do propósito, uma hora vai pesar, uma hora vai ficar difícil. E quando chega alguns tempos como esse, o dia da ordenação do pastor Igor, algo que aconteceu na minha vida, dia 18 de novembro do ano passado, obreiro ser levantado, discipulador ser levantado, acontece mesmo, algumas dificuldades, mas eu como pastor, eu posso perder a noção do propósito, eu posso, e eu estou falando aqui para você que não é só o pastor agora virou pastor, não pode perder sim. Por isso eu preciso estar atento, percebendo o que o Senhor me disse, qual que é a direção do Senhor. Então nesse tempo, se está pesado, está difícil, você está comendo de uma outra coisa que não é aquilo que Deus falou para você comer. E eu vou falar para você: se envolva na obra do Senhor.
Se envolva mesmo, pregue o evangelho nesses dias. Quantas pessoas com tantos paradigmas, não sei se é para mim mesmo, ir lá na escola, na família, pregar o evangelho. É para você sim, Deus te chamou para você ir lá. Enquanto você for fazendo, você vai se sentir alimentado, nutrido, vai ser os melhores dias da sua vida. Diga glória a Deus. Ah, mas pastor, eu estou pensando em comprar um apartamento, comprar um carro. Ah, pastor, estou querendo trocar de celular. Eu quero uma profissão que ganha mais. Tem problema? Não, não tem problema algum. Agora, qual que é o problema? Quando você faz isso, esquecendo disso. Jesus, vamos comer. Não, vocês não estão entendendo. Vai ter um momento, lá no Detioso, dá para ver mais claro assim, quando você está assistindo lá, você percebe que Jesus fica o dia todo ralando lá, atendendo muitas pessoas. E os discípulos começam a ficar assim, meu Deus. A mãe começa a ficar desesperada, aquele negócio todo, mas e aí? Eu vou falar para você, vai ter dias que você vai achar que sua barriga vai pedir algo. Você vai querer um McDonald's, você vai querer um Habib's, vai querer alguma coisa. Eu já tive a experiência, irmãos, dos meus melhores jejuns serem aqueles que eu fiquei ativo às 40 horas, ou os 21 dias. Certa vez eu fiz um jejum no líquido de uma semana inteira. Irmãos, no segundo dia assim, estava meio tonto aquele negócio. No terceiro dia, irmãos, eu comecei a investir em muito discipulado, muita reunião, muita coisa. Irmãos, foi tão leve, mas tão prazeroso. Por quê? Estava fazendo aquilo que o Senhor me chamou. E aqui daqui a pouco você vai entender qual que é o real motivo e o real propósito disso aqui. Então deixa eu falar uma coisa para você. Está cansado? Está sentindo que está faltando algo dentro de você? Presta muita atenção. Talvez está comendo outra coisa e esqueceu de comer o alimento correto. Qual que é a comida correta? É fazer a obra do Senhor. O dia que eu vou passar pela sua cabeça e falar assim, ai, eu quero fazer um intercâmbio aí, vou sair no mundo, vou dar um rolê, quero dar uma desviadinha da igreja. Presta atenção, sabe onde começou isso? Perdeu a noção do propósito. Volte! Para com esse negócio de querer fazer outras coisas e esquecer o propósito. É isso que te alimenta, é isso que te guarda, é isso que te favorece, é isso que te conecta às pessoas. Pastor, eu quero ser empreendedor, eu preciso investir na minha empresa. Muitas pessoas chegam para falar disso, preciso investir na minha empresa, então eu não tenho tanto tempo com isso. Quero falar para você, se você for investir lá e não investir nesse aqui, vai dar ruim aqui. Mas se você investir aqui, com certeza a consequência é prosperar desse lado. Prospera, dá tudo certo, irmãos. Da onde eu vim, o que Deus fez na minha vida, eu quero viver meus dias por isso. É para isso, todas as vezes. Eu sempre falo para os exploradores, alguns líderes, eu falo, irmãos, tem que ficar, às vezes eu repito. Às vezes a cada 1 mês, 2 meses, eu falo, irmãos, será que vocês não lembram que eu falei que minhas finanças é de vocês, é para ajudar, é para obra, é para envolver, é para investir? Porque é isso, investir, edificar a igreja, pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, isso é prazeroso. Eu estou aqui, naquela loucura assim, já pensando no dia de amanhã, como vai ser o encontro com Deus, já estou imaginando a palavra da libertação que vai ser pregado, o final o amor de Deus também que minha esposa vai fazer lá depois, o final do Espírito Santo, como vai ser? Essa expectativa queimando. Eu já estou me programando para o encontro do Next daqui 2 semanas também. Eu estou pensando em fazer o que o pastor Luiz desafiou a gente, pregar todas as palavras do encontro. Eu quero pregar as 13 palavras, chegar lá e os meninos só fazem os apelos. E mano, aquele mover, estou muito expectativa. Mas por quê? Porque é a obra de Deus. Ah, mas você não fica cansado? Fisicamente? Fica, mas na alma está tudo ok. Por quê? Não perdeu a noção do propósito. Fala para o seu irmão, não perca a noção do propósito. Segundo ponto, não perca a noção de urgência. Ah, pastor, mas dá para pregar depois. Pastor, eu estou aqui na escola, estou terminando o ensino médio. Já nem tem tempo mais. Meu testemunho já foi destruído aqui. Vou esperar eu entrar para a faculdade para pregar o evangelho. Não. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Termina o ensino médio, sendo cheio do Espírito, colocando a mão na cabeça do depressivo, ele se tornando alegre, feliz, porque o reino de Deus vai manifestar. Mas qual que é o problema? Nós falávamos muito sobre isso antigamente, que jovem tem essa questão, a soberba da vida, acha que nunca vai acontecer nada com ele. Está tudo bem, está tudo ok. Não precisa. Quantos ouviram a palavra do pastor Luiz da conferência Full House? Quem ouviu? A geração do terceiro dia? Sou eu e é você, meu irmão.
Quero falar para você, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Você não está vendo não, pastor Wilson, a cidade de São Paulo mobilizando um material de apoio como livro, jejum, banner, estratégia, a forma como fazer, as duplas, trios, Deus, os núcleos, algo está acontecendo, meu irmão. Porque é agora, esse é o tempo, não é para depois. Os discípulos fizeram o quê? Não, olha o que diz em 35, 36. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro, o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. A Bíblia está querendo dizer o que aqui? Os campos já estão brancos. Mas o trigo, quando está branco, não é porque ele está somente pronto para poder pegar e ser colhido. Não. O trigo, quando está branco, quando Jesus está falando aqui, os campos estão brancos, ele está querendo dizer o seguinte: corre, porque os trigos estão brancos, os campos estão brancos, estão prontos para colher, sim, mas se não colher agora, no outro dia já não serve mais. Você sabia disso? Que esse é o contexto da Bíblia? Então não está dizendo assim, o campo está branco, falta trabalhadores, mas eu vou deixar mais para daqui 3 semanas. Não, está branco. Se não colher agora, se você for nessas regiões de Minas Gerais, Goiânia, quando existe um tempo de colheita de algo, os ceifeiros eles começam a trabalhar de dia e de noite, sem cessar. Os maquinários começam a trabalhar, fica a madrugada inteira, dia inteiro. Por quê? Não pode perder nenhum segundo, senão prejudica. Senão toma prejuízo. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ei, presta atenção, os campos, olha lá, olha como eu olho, veja como eu vejo. Os campos estão brancos, corra! Agora, Radicais Livres Lapa, corra, prega o evangelho na sua casa, na sua rua, na sua escola, na sua faculdade, agora! E se não pregar agora? Eu estava ali, abraçado com minha filha no meio do louvor, começou a tocar a música, que nós seremos arrebatados, aquele negócio. Eu peguei na mão da minha filha, meu sentimento é que tipo assim, talvez eu nem a vejo participar do ensino médio. Eu olhei para ela e falei, talvez, filha, nós vamos subir em breve, rapidinho. E eu falei para ela, Luísa, em breve Jesus do céu vai aparecer. E eu comecei a cantar, meu Deus, você está entendendo que isso é real, que pode acontecer? Talvez nem acabe esse culto. Não acredito não, não acredito não. Talvez nem acabe esse culto, porque Jesus vai te buscar. Se a mancha verde gritar mais alto que você, eu te pego no final do culto, hein? Presta muita atenção. Perder o senso de urgência. Não perca. Esse é o tempo. Deus está chamando os trabalhadores, mas trabalhadores que têm a noção do propósito. Eles compreenderam que Jesus, qual que é o alimento certo, a forma de ser feito. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que existe uma forma digna de viver o ministério, uma forma de viver. Não seja nécios. Não seja louco, não sejam imprudentes, vivam de forma fervorosa no Espírito, cheios do Espírito. Irmãos, existe uma forma de viver o ministério, a vida cristã. Está entendendo? Uma coisa é você está andando, algo acontecendo do tipo de um passarinho pousar na sua cabeça. Isso é uma situação. Agora um passarinho vir, fazer um ninho na sua cabeça, só se você permitir. Isso é o nosso estilo de vida. O que você vai fazer? Você precisa fazer o quê? Andar cheio do Espírito todos os dias. Quando você é cheio do Espírito, você vê como Deus vê. Enxerga tudo, a maneira do Senhor. Um olhar profético. Você começa a perceber o que as pessoas têm passado na sua escola, na sua família. Você é uma boca de Deus. Aonde você chegar, você vai ser instrumento do Senhor. Para falar, para ministrar, para libertar, para curar, para transtornar a terra. Mas porque entendeu a noção do propósito, entendeu o senso de urgência. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu acho que eu vou desviar, eu vou gerar mais realidade. Quantas pessoas aqui, tanto do Next quanto do Jovem, já falaram assim, e alguns nem estão aqui. Não, na época que eu era obreiro, não, obreiro, eu estou saindo da igreja videira, mas depois eu volto. Mas eu tenho certeza que eu vou ser igual ao Senhor, que o Senhor desviou. Falei, meu irmão, se soubesse o quanto eu tenho uma raiva desse meu tempo que eu vivi, se soubesse onde eu fui parar, em quais lugares que eu participei, que eu quase não voltei
nem voltei. Você não pode vir desse jeito. Então eu quero te alertar algo. Não fica desse jeito. Ai, eu vou pensar, sabe aquele negócio de plano B? Tem uma alternativa, sabe? Não viva dessa forma. Tenha um senso de urgência, responda o Senhor agora. Você pega o pastor Igor aqui. Na época que eu comecei a investir na vida dele, eu até falei para ele algo que a mãe dele falou para mim. Essa é coisa nossa. A mãe dele falou, o último contato que eu tive com a mãe dele, ela falou algo para mim. Eu falei para ele só na ordenação. Demorei 8 anos para poder falar com o pastor Igor. O que a mãe dele falou para mim um dia. Eu falei para ele aqui no ouvido dele no dia que ele foi ordenado. E aí, por quê? Nenhuma ansiedade. Mas ele viveu durante esse tempo todo, lá no começo, quando eu comecei a investir na vida dele, intenso, na loucura. Vamos para cima, faca na caveira. Eu lembro que o Webster era a mesma coisa, aquele negócio, abre mão de um monte de coisa. Por quê? Noção do propósito, senso de urgência, pregar o evangelho, chamar a galera, vamos fazer encontro, vamos lotar encontro. Nossas células vai multiplicar, triplicar. Por quê? Entendeu que tipo de alimento, que tipo de vida tem que viver. E também entendeu que é um tempo agora, que os campos já estão brancos e não tem como descansar. Eu fiz uma reunião com os homens aqui, ó, no sábado e domingo, uma vigília. Eu acabei com um monte deles. Eu destruí mesmo. O pessoal de Portugal vai replicar lá. Eu falei porque o pessoal de Portugal, o pastor de lá, o Breno, falou: pastor, tem uns homens aqui que precisam ouvir algumas coisas. Aí eu vou fazer uma chamada de vídeo lá para Portugal, vou fazer uma mini vigília com eles, e ele vai ministrar outras coisas lá. Por quê? Homem, aquele negócio, a dificuldade de viver, está passivo, assim, sabe? Quando você tem um senso de urgência, você entendeu que Deus chamou, não vive passivo, não vive apático, não vive na frieza espiritual, mas isso é para homem e para mulher. Vive o propósito de Deus de forma exitosa, meu irmão. Fala para o seu irmão, meu irmão, senso de urgência. Então não falar para o seu irmão, não perca o senso de urgência. Quantos aqui já ouviram a história de Marco Polo? Século 13, 1270. Já ouviu já a história de Marco Polo? Você estudou um pouquinho mais profundo para você entender o que aconteceu antes de Nicola, o pai dele, antes dele começar aquela história toda, ir para aquele Oriente, o Extremo Oriente. O que aconteceu na vida dele? Você vai ficar em choque, eu vou contar para você aqui para você entender. Marco Polo ali, quando criança, ainda o seu pai já tinha ido com o seu tio lá no Oriente Médio, passou por algumas regiões onde tinha o Império Mongolo lá, do Mongol, Império Mongol, que era o maior império da terra. Aí o pai dele foi lá, falou tudo para o imperador. Eu esqueci o nome, porque é um nome difícil do imperador, viu? Começou a falar tudo sobre o cristianismo. Eles vieram da Itália. Cristianismo aqui, ó, comendo solto. Começou a falar. Sabe o que o imperador falou? Faz o seguinte, Nicolo, faz o seguinte, volta, chama uma centena dos seus homens, tragam todos para cá e eu vou me batizar. Aquilo você falou para mim, eu vou falar para todos os meus súditos, meus reis, os nobres, e eu vou me batizar. Aí sabe o que aconteceu? Tudo bem. E aí ele pegou e falou assim, eu como imperador, se eu me batizar e todos os meus súditos se batizarem, todos que estão abaixo, o reino inteiro vai se batizar. Irmãos, eu estou falando da China, da Índia, da Rússia. Eu estou falando dos países mais que perseguem cristãos hoje. Mongólia, estou falando de todos eles. Aí sabe o que aconteceu? Voltou o pai dele, falou, mas demoraram 30 anos. Voltou Marco Polo e mais algum grupo de pessoas. Sabe o que aconteceu? Pouquíssimas pessoas e no tempo errado. Ninguém se converteu ao cristianismo. Mas já pensou se tivesse convertido naquela época o imperador? Naquela época, o que seria hoje o mundo inteiro? Sabe o que aconteceria hoje? Não estaria desse jeito que está. Mas por conta de 2 pessoas que não entenderam a oportunidade. Será que Deus não está chamando os pastores Ricardo, pastor André lá na sua escola hoje? Será que Deus não está chamando? Está esperando só você fazer o quê? Lançar a rede. Estava conversando com a dona Sandra esses dias. Minha mãe não é líder de célula ainda. E ela, meu pai ali, vivendo a vida da célula. Eu fiquei tão feliz. Ela não lidera, mas ela cuida de umas 4 pessoas, que as 4 estão em tudo que faz. Minha mãe visitou gente quase todos os dias do jejum de 21 dias. Leu, nem sabe ler totalmente, a mãe do Samuel que dá aula para minha mãe, lendo o livro, acompanhando o livro, orando em línguas, pelos filhos, pela neta, pelas pessoas que cuidam, mobilizando, fez marmita para o Nextins, fez tanta coisa nesses 21 dias, e está lá, vivona.
Será que sua mãe não pode ser a futura também Dona Idália daqui a pouco aqui no meio da igreja? Seu pai não vai ser aqueles maiores dizimistas aqui da igreja? Seu pai vai estar aqui mandando fogo em você mesmo aqui no domingo. Aí do nada você olha, só está seu pai aqui, ó. Vem que eu vou orar por você, filhão, vem. Já manda fogo na sua cabeça. Está entendendo? É assim que você precisa entender. Por isso não perca esse senso de urgência. Deus está chamando você esses dias para lançar as redes e algo acontecer. Amém, irmãos? Terceiro, já estamos no penúltimo. Não perca o senso de oportunidade. Como essa história que eu acabei de falar de Marco Polo. Meu Deus do céu. Irmãos, a Bíblia diz que, olha o que a Bíblia diz em João 4,4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, judeu odiava samaritano. Era claro isso. Mas olha o que acontece. Da Judéia para Galiléia, irmãos, se você tem aquelas Bíblias que tem um mapa, se alguém tem Bíblia que tem aqueles mapas? Tem. Você pega lá, você dá uma olhada no mapa, você vê. Da Judéia para Galiléia, irmãos, Samaria era bem no meio, bem no meio. Só que era de costume. Todas as pessoas irem da Judéia para Galiléia fazer o seguinte, tá Samaria aqui, ela só fazia assim, ó. Dava a volta, chegava na Galiléia, fazia o que tinha para fazer, voltava. Aí Jesus vai lá, junto com os discípulos e vamos para a Galiléia. Aí a Bíblia diz o quê? Era necessário passar em Samaria. Ah, irmãos, necessário. Sabe por quê? Porque tinha uma oportunidade. Uma mulher apenas foi tocada por Jesus. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Será que não é necessário nesses dias você entrar na coordenação, na secretaria da sua escola, no vizinho, em algum lugar onde Deus está compartilhando com você e algo acontecer? Irmãos, vai estudar a biografia do Billy Graham. Pelo amor de Jesus, vai estudar. Faça isso. Para de assistir TikTok. Calma. Esse filme aí que os obreiros dos jovens pastores assistiram, muito bom, eu vou assistir na semana que vem. Assista mesmo, esse aí. Mas para de assistir algumas coisas, vai assistir algumas coisas para você poder se inspirar. Assiste Café com Visão, com certeza. Isso você precisa assistir. Mas vá lá, vejam as biografias de uns homens de Deus como Billy Graham. Você vai ver o que aconteceu com Billy Graham. Apenas um que revolucionou. Quantos aqui já foram no Maracanã? Eu fui no Maracanã. Corinthians e Flamengo. Irmãos, o negócio estava muito lotado. Mas se você for ver vídeos do Billy Graham no Maracanã, assim, mano, é um negócio assustador. Então presta muita atenção. O que Deus pode fazer através da sua vida, no irmãozinho que está ali na sua casa, na sua família, na sua escola, irmãos, é algo poderoso. Não perca a oportunidade. Se Deus tem te chamado nesses dias para fazer algo, Deus falou comigo esses dias. Você vai liderar uma célula. E desde quando eu liderei minha primeira célula, eu sempre tive a cultura de abrir uma célula quase uma vez por ano. Como líder, como discipulador, como obreiro. E dessa vez Deus falou, você vai liderar uma célula. E eu estou abrindo uma célula do Next Teams, com os filhos de pastores, obreiros e alguns discipuladores. Estou orando para ver qual que é o nome, talvez Deus me dê esse nome no encontro com Deus. Já estou gerando expectativa, vou fazer um negócio muito louco. Ninguém deles sabe que eu vou liderar eles direito. Do nada eles vão estar aqui no culto, vão receber logo um convite preto assim, ó, chamando para a célula, aquele negócio, tal. Mas é uma oportunidade de edificar a vida desses meninos, deles crescerem no Senhor, eu crescer junto com eles e avançar, porque é uma oportunidade. Você não pode perder as oportunidades. Esteja sensível ao que o Senhor tem falado nesses dias. Não faça como os discípulos, irmãos. Os discípulos nem estavam nem aí, que você é louco, vão passar Samaria nada. Só vai dar mais trabalho esse negócio, vamos embora para Galiléia. Presta atenção, meu irmão. Se Deus está te chamando esses dias, ouça a voz do Espírito. Seja conduzido pelo Senhor nesses dias. Perceba. Talvez essa é a oportunidade da sua vida. Tem uma moça que está viralizando no TikTok e no Instagram, que ela chega em alguém na escola e fala assim, você já disse eu te amo para alguém que você ama? A pessoa assim, não, já disse. Quanto tempo você falou? Há 6 meses. Você tem coragem de dizer para sua mãe agora que você a ama? Tem. Então liga para ela. Aí liga. A reação das pessoas é um negócio sinistro, mano. Homem, mulher, vários. Eles começam a tremer, chorar. Eu tive uma experiência dessa depois de sair do Teatro Giovanici, quando eu me converti no Bola de Neve aqui, ó. Eu me converti na Videira, na semana seguinte tinha turnê. E aí,
Às vezes Deus está querendo te usar nesses dias para você falar apenas eu te amo. Mas o seu te amo vai sair tanta graça, tanto poder, tanta vida de Deus, que vai tocar no coração dos seus pais. Não deixe para falar amanhã não, irmãos. Fala hoje, pelo amor de Jesus. Seja ousado, não perca a oportunidade. Está esperando o quê? Está esperando ter dinheiro para levar seu pai e sua mãe para o Terraço Itália? Não é possível. Não, eu vou pedir, eu vou falar para minha mãe que eu a amo em Jerusalém, lá em Israel. Aí vai. Está esperando o quê? 25 mil reais na conta, cair na sua conta? Você sabe quanto quer para ir para Israel, meu filho? Para dar um rolezinho só? 25 conto. Não é brincadeira, não. Então não é mais fácil você dizer que a ama com a coxinha, até que você pode ser a coxinha daqui. Fala, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Eu só vim falar isso aqui, sabe por quê? Porque esse não é um sentimento que vem de mim, mas é de Cristo Jesus. Esse é o mesmo sentimento para você. Não perca a oportunidade, pelo amor de Jesus. Fala para o seu irmão, não perca a oportunidade. Não perca a noção do propósito. Não perca o senso de urgência. Não perca o senso de oportunidade jamais. Eu falei que era o penúltimo, mas é porque eu vi os obreiros ali, eu só dei uma... São 5, está no quarto agora. Espera aí, irmãos. Falta 17 minutos, amém? Agora são 2 pastores, pastor André e pastor Igor, andando junto. Antes era só um pastor, agora 2 pastores. Pastor, o que eu faço? A aceleração é brava aqui. Fala assim, não perca a noção do valor das pessoas. Irmãos, presta muita atenção. Costumo dizer algo há muito tempo atrás que eu falo, investir sempre e amar até o fim. Presta muita atenção. Irmãos, Jesus entrou numa região onde não eram bem-vindos e as pessoas não se davam muito bem. Primeira coisa, Jesus vai e conversa com uma samaritana. Segunda coisa, Jesus no sol lascado conversa com uma samaritana. Mulher, não podia, irmãos, conversar com samaritano. E ainda mulher, pior ainda. E para piorar a situação, samaritano, mulher e tinha um histórico terrível. Irmãos, isso aqui aponta para muitas coisas, muitas pessoas. Talvez as pessoas estão na pindaíba. A forma, como elas estão, o contexto, o histórico, o passado. Jesus está nos ensinando o quê? Não perca o valor pelas pessoas. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que fala com elas? Irmãos, os discípulos estavam nem aí para isso. Mas eu quero falar para você, não perca a noção do valor das pessoas. Cada uma delas assim é muito, mas muito especial para o Senhor. E você tem que fazer parte disso. Eu me alegro tanto por poder fazer parte da vida de grande parte da galera que faz parte dos jovens mesmo. Liderei tantas pessoas, eu me sinto muito amado, irmãos. Eu pude falar assim, mano, eu pude ter o privilégio de cuidar desse homem aqui de Deus, Júlio, de passar a consolidação para ele. Eu tive o privilégio de chorar com o Webster na minha casa, enquanto ele chegava da faculdade, em ter experiências com o pastor Igor, tudo isso com o pastor André, tantas coisas. Irmão, se alguém não tivesse esse olhar para mim, eu estaria derrotado, destruído. Sabe o que o pastor André já fez por mim? Um dia eu em crise, naquela loucura, o pastor André saiu de lá da Cachoeirinha, foi para Taipas, chegou em Taipas, só falou assim, bateu na porta, chegou na minha casa. Falei, mano, o que o pastor André está fazendo aqui? No meio da favela, Taipas, o que está fazendo aqui? Pode chamar a equipe do louvor, já pode vir aqui já. Aí, só para fingir que está acabando, viu? Vou subir. Aí o pastor André chegou, entrou, falou, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele era obreiro. O que você está fazendo aqui, obreiro? Aí falou assim, você não foi tomar café com a gente na igreja hoje? Eu vim tomar café com você hoje, aqui nessa casa. Falei, caramba, mano. É só para fingir, viu? Aí, irmãos, o que aconteceu? Eu fui muito constrangido. Literalmente, só tomamos um café. Eu, pastor André e um outro irmão. Eu me senti tão amado, tão valorizado. Mas tão valorizado. E eu vou falar para você, irmãos. Existem muitas pessoas aguardando o nosso posicionamento de lançar as redes. Você acha que é difícil hoje pregar o evangelho, irmãos? Você acha que é difícil hoje? Vá ali, ó. Eu vi algumas pessoas ali no meio das torcidas gritando. Irmãos, não estou brincando. No fundo, eu até perguntei para o Davi. Eu falei, Davi, o que você enxerga? O que você enxerga naquelas pessoas ali, ó? Eu falei, olha para aquele rapaz ali. Aí falou assim, nossa,
ele parece estar triste. Falei, mas ele não está gritando, Davi? Não, mas ele parece que está triste. Falei, mas ele não parece que está muito eufórico? Mas ainda parece que está triste. Falei, rapaz, o menino é espiritual mesmo, filho de pastor. E aí eu falei, meu Deus do céu. Triste. Talvez se você para ali, você fala assim, ó, você faz parte da mancha verde. Mas hoje eu vim falar aqui para você de uma mancha que foi derramada na cruz do Calvário. E essa mancha é vermelha. Washed by blood, lavados pelo sangue. Veio agora na minha mente, estou quase indo lá para o palestra, para o Allianz Parque pregar agora, falar da mancha vermelha que foi estampada por Ele. O que a gente vai esperar? É na geração dos loucos mesmo que está lá. Um dia uma senhorinha do coque, da Assembleia, me pegou no busão. Falou, daqui 3 meses, você volta, você vai voltar para o lugar onde jamais deveria ter saído. E aí um dia no meio de um baile, chegou um povo da videira lá, valorizando a minha vida. Entrou no meio do baile funk, vendeu brigadeiro. Para um monte de gente que estava fumando maconha. Não, a gente está vendendo brigadeiro para o Kiko ir para a igreja. Que era o meu apelido, o Kiko. Aí tinha um cara que estava, eu lembro até hoje, mas tinha um cara que estava com um baseado desse tamanho assim, ó. Parecia um cone. Aqueles cones que ficam na rua. Ele pegou e falou assim, pro Kiko? Eu compro 10 agora. Leva esse menino para a igreja em nome de Jesus. Leva logo. Mas a célula estava lá, envolvida. Quantas vezes o pastor Diego foi atrás de mim? Valorizou. Quantas vezes fui atrás desse abençoado pastor Igor? Dia 16 de dezembro, aniversário dele. Primeiro aniversário sem a mãe. Eu fiz questão de entrar na casa dele escondido, só que o Mazinho lá liberou. E fiquei no quarto junto com minha rede, esperando ele chegar da faculdade. Assim como a mãe dele fazia todos os anos. Valorizar pessoas. Marcar a vida de pessoas. Jesus fez isso, irmãos. É muito escandalizador para alguns. É muita religiosidade. Ai, mas tá falando, esses dias eu condenei uma pessoa no Instagram. Mas condenei mesmo. Esse cara falou isso no Instagram, se declarou que é tal coisa, e agora quer cantar. Falei, quem sou eu? Eu sou o pior dos pecadores. Estou acusando ele. Ele precisa da graça, eu preciso da graça. Todos nós precisamos da graça. Mas Deus tem levantado essa geração de jovens e adolescentes aqui para pregar o evangelho da graça, onde estiver. Você crê que quando você estiver lá no núcleo, eu abrir a sua boca, 3 minutos é suficiente para acontecer um rebuliço. Na época era o Waves. Eu fui lá na Uninove. Tinha uma roda de capoeira com mais de 100 pessoas. E um endemoniado não queria deixar eu pregar. Ele ficava assim na minha cara, assim, ó. Assim, ó. Eu tentando pregar, ele ficava assim. Ah! E eu, o Felipe Galina e o Tassiano tocando violão. E ele ficava assim, ah! Eu falei, vixe, mano. E eu falei, Senhor Jesus, manifeste o teu poder nessa reunião aqui. Quando acabar esse intervalo, muitas pessoas vão aceitar Jesus. E aí aconteceu. Lançou as redes. Algo sobrenatural aconteceu naquele dia. E esse é o 5º ponto que eu quero falar para você para encerrar. Não perca a noção de poder. Não perca a noção de poder. Tem uma música, até o Vitor sabe que eu gosto muito dessa música, mas pode continuar tocando essa música mesmo. Não, pode tocar outra depois. Caminho no deserto. Eu peço para ele porque eu confio. Irmãos, tem dias que eu estou lá, começo a declarar Deus de milagres. Começa a acontecer, aquele negócio. Deixa eu falar uma coisa para você. Não espere 10 anos, não, 5 anos. Esse é o tempo. A casa vai encher, meu irmão. Mas vai encher. E sabe do que vai encher? Vai encher de filhos trabalhadores, filhos trabalhadores dispostos e vencedores, filhos cheios do Espírito. Tem que lotar isso aqui. Tem que multiplicar culto de jovens, multiplicar culto de adolescente. A casa vai encher por quê? Quando não perder nenhuma desse tipo de noção. Irmãos, o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo,
Ele fala: as minhas palavras não foram constituídas de algo muito organizadinho, de sabedoria, mas tinha poder de Deus. Talvez você se sente desqualificado. Sabe por que acontece essas ordenações? Discipuladores sendo levantados, obreiros sendo levantados, pessoas sendo treinadas. Sabe por quê? Viveram tudo o contrário daquilo que eu falei aqui para você. E eu estou te chamando, te convidando nessa noite, para você se posicionar dessa forma. Tenha noção do propósito, tenha um senso de urgência, entenda o que está acontecendo, tenha uma oportunidade, não perca. E tenha a noção do poder. Sabe o que é a noção do poder, meu irmão? A noção do poder não é aguardar o domingo de manhã sobre a palavra do Espírito Santo, não. Deus vai se manifestar sim, amém? Quantos creem nisso? Mas sabe quando você tem noção do poder? É lembrar que aquilo que acontece todo domingo de manhã no encontro com Deus vai acontecer na sua casa, na sua escola, aonde você estiver.